Seja bem-vindo novamente ao nosso terceiro vídeo dessa playlist do curso completo do ICT, do básico ao intermediário, certo? Você deve estar se perguntando, pô, toda hora a câmera muda. Eu coloquei a câmera um pouco mais abaixo hoje nesse formato melhor para a gente também se comunicar, justamente porque eu tenho percebido que no slide, às vezes quando eu passo de um slide para o outro, pode tapar alguma coisa ali, você pode acabar não vendo. Lembrando que é interessante que você fique no vídeo do início até o fim, certo? Porque assim, eu já preparo esse conteúdo justamente para as pessoas que têm dificuldade em aprendizado. Então, o conteúdo ele já é voltado para essas pessoas, tá? Para que do início, do meio e ao fim, a pessoa fique presa ao vídeo para entender melhor do que eu estou ensinando. Então, rápido, mecânico e objetivo, certo? Então, vamos para o vídeo de hoje. Espero que você fique até o final. E caso você tenha muita dificuldade para aprender, é interessante também que você esteja inserido no grupo, né? A gente tem um grupo e esse grupo você vai estar junto com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que às vezes é viver de trading, às vezes é passar numa prova de mesa proprietária, ser um financiado, né? Então a gente consegue estar inserido dentro desse grupo. Também tem um acompanhamento individual. Esse é um acompanhamento mais pesado, né? Ele é um acompanhamento mais profundo, mas no momento eu não tenho vagas. Possa ser que, se você estiver interessado no acompanhamento individual, mais para frente a gente possa abrir uma vaga para você, tá? Então vamos para o vídeo de hoje. Nossa terceira aula, a gente vai falar sobre liquidez, certo? Então, primeiramente, né? O que é a liquidez? Para que serve a liquidez? Para que serve a liquidez, né? O que é a liquidez e para que serve a liquidez? Então, a liquidez é o seguinte, né? A liquidez, ela se refere ao grau em que o ativo ou título pode ser comprado ou vendido rapidamente no mercado sem afetar significantemente o preço do ativo, certo? Então, é a base sobre a qual o mercado opera. Qualquer participação no mercado, ativo ou título, no caso, pode ser rotulada como liquidez. Então, assim, a liquidez ela é necessária no mercado, tá? Para justamente as pessoas se posicionarem, e o algoritmo ele é totalmente programado para tirar essas pessoas do mercado, certo? Então, já aconteceu aquela situação onde você coloca o stop em um lugar e aí, geralmente, né, em análise de varejo, mínimas iguais, máximas iguais, o mercado vai lá e liquida você e depois ele segue, né, para aquele lugar onde você queria que ele fosse. Então, é para isso que o algoritmo manipula o preço, né? Ele manipula o preço para justamente facilitar a vida dele para ganhar dinheiro inteligente. Por isso que SMC se chama Smart Money Concept, ou seja, conceito do dinheiro inteligente, tá? Então, lembre-se sempre, liquidez refere-se ao grau em que o ativo ou título pode ser comprado ou vendido rapidamente no mercado sem afetar significativamente o preço do ativo, certo? Então, vamos para o ponto 2 do slide, tá? Tipos de liquidez. Quais são os tipos de liquidez? De acordo com o ICT, existem dois tipos principais de liquidez. Primeiro, a liquidez do lado da compra, que são os buy stops e buy limits, certo? Qualquer participação acima do preço atual será rotulada como liquidez do lado do comprador, ou seja, acima do preço atual. Logo mais eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Para que vocês possam ver e se familiarizar com isso. E o segundo é o liquidez do lado da venda, ou seja, sell stops ou sell limits, né? Que são as vendas em stop e vendas limite, traduzindo para o português, né? Então, qualquer participação abaixo do preço atual, ela será rotulada como liquidez do lado vendedor, beleza? Então, para isso que serve a liquidez, é a liquidez do lado do comprador e a liquidez do lado vendedor. Então, vamos falar agora sobre a formação da liquidez, tá? Então, como é que a liquidez é formada? Eu separei uma fotinha aqui para vocês, como vocês podem ver aqui do lado, tá? Onde nós falamos justamente sobre esses pontos aqui de higher high, certo? Que são as máximas mais altas, e a higher low, que são as mínimas mais altas. Ou seja, quando o mercado está em tendência de alta, nós temos higher high,
altas mais altas e higher low, ou seja, a máxima menor e a máxima maior, certo? Ah, Felipe, quando estamos contrário, aí quando chegamos num ponto, né, sei lá, de reversão acima de uma liquidez, passamos agora a fazer lower high, certo? E lower low, ou seja, mínima mais alta e mínima mais baixa, certo? Então, como é, Felipe, que essa liquidez ela é formada? Então, o Michael fala que qualquer alta ou baixa no mercado cria uma liquidity pool, que é a nossa piscina de liquidez, certo? Então, essa piscina de liquidez, ele chama de piscina de liquidez, porque é onde reside os nossos stop loss, né? Então, a liquidez mais comum que podemos identificar são altas relativamente iguais, né? E as baixas relativamente iguais. Outros pools de liquidez, né? Que são as liquidity pools, a piscina de liquidez, importantes incluem máximas da semana anterior ou dia anterior e os mínimos da semana anterior e do dia anterior. Beleza? Então, só para a gente recapitular, a liquidez mais comum que podemos identificar são as máximas relativamente iguais, as baixas relativamente iguais e as piscinas de liquidez, que são as máximas mínimas das semanas e dos dias anteriores, beleza? Então, vamos para o próximo slide aqui agora, para a gente ver o que é que nos aguarda aqui. Então, já aqui podemos ver a utilização dessa liquidez, certo? Então, como usamos essa liquidez, Felipe, para nossas negociações? Me ensina um pouco disso aí. Então, a liquidez, ela pode ser utilizada de várias maneiras em nossas negociações, certo? Então, primeiro, como um roteiro ou ponto de desistência. Como é isso aí, Felipe? O que é que você está querendo dizer com esse roteiro ou ponto de desistência? Podemos usar a liquidez para prever aonde o preço pode se mover até um nível específico, né? Ou seja, ele está saindo de um lugar para ir para um outro lugar. Isso é muito fácil depois de que você cria experiência e tempo de tela, né? Então, quando você abre o mercado ali, muitas das vezes você já consegue identificar uma piscina de liquidez, uma máxima igual, né? Ou então uma máxima de uma sessão anterior, que eu utilizo muito nas minhas operações. Então, isso serve como orientação para a nossa ideia de negociação, certo? Então, como a gente pode ver aqui, orientação para a nossa ideia de negociação, porque o Michael ele sempre cita isso, né? Essa questão de prever o movimento, de prever o que é que o mercado vai fazer. Então, essa previsão, entre aspas, ela vem justamente do estudo do preço através do algoritmo consumindo as liquidezes, tá? Então, como padrão de entrada, é o nosso segundo ponto. Como é que a gente usa? Primeiro, como um roteiro, né, ou ponto de resistência, e segundo, é como um padrão de entrada. Ou seja, se o preço fica acima ou abaixo de uma piscina de liquidez, podemos usar isso como confirmação para uma ideia de negociação. Ou seja, eu gosto de usar o SMR, que é o nosso Smart Money Reversal, que é a reversão do dinheiro inteligente acima de um ponto, né? É o último ciclo antes da reversão de um Market Maker Sell Model ou Buy Model, que são os dois modelos que o Michael ensina. Isso na mentoria a gente bate muito nessa tecla, né? Porque é necessário entender esses modelos para entender mais ou menos como é que está agindo ali a manipulação através do preço, tá? Então, o terceiro ponto de utilização é, claro, como um ponto de reversão potencial. Ou seja, a liquidez também pode indicar áreas onde o mercado pode sofrer uma reversão. Então, recapitulando, como um roteiro ou ponto de desistência, segundo, como um padrão de entrada, e o terceiro, como um ponto de reversão potencial. Beleza? Então, tudo isso a gente pode utilizar no nosso dia a dia como uma forma de você entender, né, como é que o preço está sendo entregue ali para você naquele momento. Então, vamos agora para o próximo slide, tá? Aqui a gente tem um exemplo, né, desses exemplos. Então, a descrição do exemplo, eu usei aqui, que a liquidez do lado da compra ocorre quando há uma concentração de ordens de compra acima do preço atual. Então, esses níveis são frequentemente marcados por máximas relativamente iguais ou máximas anteriores, né? Então, assim, eu já coloquei para vocês o exemplo teórico, né, que é a mensagem do que a gente vai passar posteriormente para melhorar na didática e no entendimento de vocês. Então, como usar? Identifique áreas de máximas relativamente iguais ou máximas anteriores. E segundo ponto, use esses níveis como potenciais áreas de rompimento ou reversão, né? Então, já aqui no ICT, a gente usa muito como reversão. Claro que a gente pode usar como continuação também, a depender de como o IPDA está sendo entregue, né? Que é o Interbank Price Delivery Algorithm, e que é
o algoritmo do preço, né, por detrás da entrega. Então, só para a gente deixar claro aqui que podemos identificar essas máximas relativamente iguais ou máximas interiores, né, que são a liquidez do lado da compra. A gente está falando das máximas e usar esses níveis como potenciais áreas de rompimento ou reversão, tá? Então, vamos para o próximo slide aqui para a gente ver o que é que a gente vai falar agora, beleza? Agora a gente vai para o exemplo B, certo? O exemplo B é a liquidez do lado da venda. Então, como no slide anterior falamos da liquidez do lado da compra, agora nós vamos falar da liquidez do lado da venda, certo? Então, a descrição que eu usei foi a seguinte: a liquidez do lado da venda ocorre quando há uma concentração de ordens de venda abaixo do preço atual. Então, esses níveis são frequentemente marcados como mínimos relativamente iguais, né, ou mínimos anteriores, tá? Então, como a gente vai usar da mesma forma que a gente falou sobre o último exemplo, só que para o outro lado, identificar áreas mínimas relativamente iguais ou mínimos anteriores, como aquele ponto onde a gente vai buscar, né? Ou seja, a gente observa as mínimas iguais e observa também se o preço quer buscar aquela área naquele momento, tá? Então, segundo ponto também é usar como potenciais áreas de rompimento ou reversão. O rompimento é justamente quando ele captura aquela liquidez. Capturou, pronto, a gente já teve ali a liquidez tomada e vamos agora analisar se ali vai ser um ponto de reversão ou não. Isso depende muito do price action apresentado no momento, tá? Então, vamos para nosso próximo slide, que é o nosso exemplo da ação do preço. Eu separei para vocês aqui exemplos, tá? Então, nós temos aqui um cenário, né, de máximas relativamente iguais, onde justamente nós podemos ver, através da foto, que essa liquidez criada aqui, né, essa liquidez criada aqui, ela acaba sendo um ponto de liquidez, tá vendo? Então, essas máximas iguais que foram apresentadas do mercado aqui, elas são tomadas a partir do momento que o preço acha que é o momento dela ser consumida, ou seja, você vê que aqui há um preço de abertura, né? Um gap de abertura. Após essa abertura acontecer, o preço vai lá, cria as máximas relativamente iguais, cria também mínimas aqui, ó, iguais, mais máximas iguais, toma liquidez da parte vendedora e depois ele segue para tomar liquidez, certo? Então, tudo isso acontece diariamente, é só você calibrar o seu olho para ver determinados tipos de movimentos, tá? Então, qual é a descrição, Felipe? As máximas relativamente iguais são áreas onde o preço atinge níveis semelhantes em diferentes momentos do mercado, criando um pool de liquidez, que é a piscina de liquidez do lado comprador, certo? Ou seja, nós aqui estamos acompanhando esse lado comprador sendo consumido. Então, essas são as máximas relativamente iguais que nós temos aqui apresentadas pelo mercado agora, tá? Então, como iremos usar? Observe se o preço respeita ou rompe essas áreas. É a primeira forma de usar. E a segunda é como confirmação para entrada ou saída de negociações. Eu tenho muito, eu tenho um setup que ele é o Total Soap, né, que é justamente voltado para a limpeza de liquidez e depois uma reversão. Ah, Felipe, mas aqui não reverteu e tal. Não, mas há um contexto, há uma narrativa por detrás de cada operação. Bem como eu também tenho formas de sair das minhas negociações através do rompimento dessas máximas, ou seja, eu espero uma reação do preço em determinado nível que eu já estou monitorando para justamente ir lá pegar esse nível de liquidez. Tá? Então, vamos seguir aqui para o nosso próximo slide, tá? Exemplo de ação do preço número 2. Agora vamos para as mínimas, tá? Mínimos relativamente iguais são áreas onde o preço atinge de níveis semelhantes em diferentes momentos, criando um pool de liquidez, que é a nossa piscina de liquidez, do lado agora vendedor, ou seja, do lado contrário ao comprador, certo? Então, como a gente pode usar? Primeiro, observe se o preço respeita ou rompe essas áreas. E segundo, use como confirmação para entrada ou saída de suas negociações, certo? Então, da mesma forma que a gente viu no exemplo anterior, a gente viu as máximas sendo tomadas, agora nós temos aqui as mínimas iguais aqui que foram formadas sendo liquidadas através do preço depois dele fazer toda a manipulação. E aqui, por incrível que pareça, foi um movimento que teve essa semana, eu peguei esse exemplo dessa semana, nós podemos ver que temos aqui uma linha, certo? Que é uma linha de compra, tá? Que nós costumamos chamar de buy side curve, né? Que é a curva de compra. E depois nós temos a curva de venda.
que é justamente o que a gente vê no Market Maker Sell Model. É basicamente um triângulo, né? Ele deixa mínimas relativamente iguais aqui do lado, ele vai criando liquidez, né? A partir do momento que ele chega aqui no topo da montanha, ele acaba criando é igualzinho aquele exemplo da Higher High e Lower Low, né? Aqui a gente tem, vou tentar explicar para vocês aqui de forma bem breve, né? Para a gente não acabar se atrapalhando, ó. Nós estamos em tendência de alta aqui, certo? Então nós temos aqui uma buy curve. Depois a gente vai começar a monitorar aqui o seguinte, ó. Nós temos uma higher high, né, uma máxima mais alta e uma mínima mais alta. Mínima mais alta, máxima mais alta, máxima mais alta, mínima mais alta. Aí chega aqui no topo da montanha, ó, você percebe que agora muda, ó. Essa mínima mais alta, ela é a última, porque aqui agora ela tenta fazer a mais alta, só que a máxima mais alta ela já falha. Ela faz uma mínima mais baixa, que é a lower low, que é o LL, né? E aqui a gente começa a ver o preço falhando em fazer máximas, né? E agora ele vai fazendo mínimas mais baixas, certo? Até chegar no ponto da liquidez. Então, isso tudo você aprende na mentoria ou então através dos vídeos aqui que a gente vai soltando devagarzinho, beleza? Então, vamos para o nosso próximo slide. Exemplo de ação do preço número 3, que são as máximas anteriores. Aqui já não são máximas iguais necessariamente. Aqui são máximas anteriores, né? Então, essas máximas anteriores são níveis de preço que foram testados anteriormente e podem servir como áreas de liquidez do lado da compra, que é justamente a buy side liquidity, né? Então, quando você vê uma foto com a buy side liquidity, significa liquidez do lado do comprador, né? Ou seja, a gente vai buscar essa liquidez, certo? Então, como a gente pode usar? Identificando essas máximas anteriores significativas, que pode ser a máxima do dia anterior, pode ser a máxima da semana anterior, pode ser a máxima de uma sessão, pode ser a máxima até de uma notícia que é relevante, entendeu? Então são todos esses pontos que podemos pegar. Então, como a gente pode fazer? Identificar as máximas anteriores significativas e usar os níveis como rompimento ou reversão, bem como a gente viu naquele outro exemplo. Então aqui nós temos agora o exemplo de ação de nível da ação do preço nível 4, né? Número 4, mínimas anteriores. Mínimas anteriores são níveis de preço que foram testados anteriormente e podem servir como áreas de liquidez do lado da venda, ou seja, sell side liquidity. Falamos da buy side liquidity, agora nós estamos falando da sell side liquidity, tá? Então, como a gente pode usar isso? Identifique mínimos anteriores significativos e use níveis como áreas de rompimento ou reversão, tá? Então, um resumo da aula agora para a gente finalizar, para vocês entenderem melhor. A liquidez é um conceito fundamental para entender o comportamento do mercado. Eu acho que você já viu ali através dos exemplos que eu usei com vocês, tá? Pool de liquidez como máximas e mínimas relevantes iguais ou anteriores podem ser usados como áreas de rompimento, reversão ou confirmação de negociações, tá? Como a gente viu ali também, eu deixei claro ali que há a possibilidade de pegar movimentos, né? Há a possibilidade da captura de liquidez como uma reversão. E quais são os próximos passos, né? Se você quer se aprofundar nesses conceitos e aprender a aplicá-los na prática, considere participar de uma mentoria em grupo onde esses tópicos são explorados em detalhe. Ou seja, a gente tem o nosso grupo e eu acho que depois disso tudo, a única forma que você pode ajudar a gente é dando um like, deixando o seu like, fazendo o seu comentário, agradecendo pela aula, que é a única forma que a gente tem de ser valorizado através de vocês, beleza? Agradeço aí o carinho de vocês por estarem aqui no canal, vendo os vídeos e no próximo vídeo nós iremos trazer mais informações, boas informações, para você que quer iniciar nesse mercado e entender um pouco mais de como a entrega do preço é feita, beleza? Deus abençoe vocês, tamo junto e é nóis!